Oi, gente, olha eu aqui de novo e agora para te convidar para você estar seguindo aí conosco as ministrações do Pastor Jair, as doces influências do Espírito Santo de Deus. Sim, vai com a gente nessa, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Que o Espírito Santo entre em você e abençoe a tua vida. Amém? Aleluia. Então vamos lá, as doces influências, do Espírito Santo, parte 3. Aleluia. Amém? O nosso tema hoje é as doces influências do Espírito Santo no nosso relacionamento com Deus. A influência do Espírito em nosso relacionamento com Deus. Nosso texto base de hoje será Mateus capítulo 16, de 15 a 17, que diz assim: Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Vou ler novamente, Mateus capítulo 16, verso 15, Mateus 16, isso mesmo, do verso 15 ao verso 17. Anota aí, Mateus 16, 15, 17. Nossa, eu nem dei tempo para você procurar hoje, né? Me perdoe, meio acelerado, acho que é o frio. Mas procura aí, ó, Mateus 16, de 15 a 17. Diz assim: Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Amém? Aleluia. Então hoje nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a influência do Espírito Santo no nosso relacionamento com Deus, né? Precisamos ter vida com Deus. Isso, gente, solta coraçãozinho que eu gosto. Quando vocês soltam o coraçãozinho, eu sinto como se eu estivesse lá na igreja, vocês dando glória a Deus e aleluia. Amados, aleluia. Queridos, nós sabemos que é difícil nós termos um relacionamento com Deus. A gente fala sobre relacionamento com Deus, mas nós sabemos também que não é algo fácil. Por quê? Por que é difícil o nosso relacionamento com Deus? Porque nós sabemos muito pouco a respeito dele. Eita! Já começou aqui já pegando, né? Por que às vezes se torna difícil o relacionamento com Deus? Porque às vezes nós sabemos muito pouco a respeito dele. Às vezes, amados, a verdade é que às vezes nós falamos de Deus, mas nem temos certeza que ele realmente existe. Por quê? Porque não vemos. É verdade, pastor, o que o senhor está dizendo? Gente, eu conheço gente que fala de Deus, mas não sabe quem é Deus. Fala de Deus, mas não tem nem a certeza se isto é real ou não. Porém, Deus é real, Deus é verdadeiro, Como eu tenho o costume de dizer, Deus é mais real do que o chão que nós pisamos. Deus é um Deus vivo e poderoso, e está mais vivo do que nós mesmos. Deus é real, Ele existe, e tudo que está ao nosso redor é a prova da sua existência. Tudo que existe, tudo que há, tudo que você vê na sua frente é a prova de um Deus vivo, é a prova de um Deus poderoso. Agora, queridos, nós precisamos da unção, ou seja, da presença do Espírito Santo para conhecê-lo melhor. Porque se nós não formos cheios do Espírito, se nós não formos conduzidos pelo Espírito, nós não vamos conseguir ter um relacionamento com Deus.
Lembra do que Jesus disse a uma mulher samaritana, relatada na Bíblia? Ele diz assim que o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que o adorem em espírito? Porque você pode cantar, né? Você pode até cantar, você pode até louvar, mas se você não fizer de uma forma espiritual, buscando relacionamento com Ele, como que vai ser? Disley está dizendo, não é tão difícil, né, pastor? Como vamos viver a eternidade com Deus se não nos relacionarmos com Ele? E isto, como vamos viver? Olha só a frase da Disley. Como vamos viver a eternidade com Ele se nós não o conhecemos, se não nos relacionarmos com Ele? Então, quer dizer, eu preciso da unção, eu preciso do Espírito para que o Espírito me ensine a me relacionar com Deus. Na verdade, nosso conhecimento a respeito de Deus é aprofundado de uma forma muito real por causa da presença, da influência e do poder do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por que eu sei que eu sou filho de Deus? Por causa do seu Espírito agindo no meu Espírito. Como que eu tenho um relacionamento com Deus? Quando o Espírito do Senhor, né, ele se une ao meu Espírito. Quando o Espírito de Deus testifica ao meu Espírito. Quando há um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave para o conhecimento e para o relacionamento com Deus. Amém? Você pode dizer aí comigo onde você está, que o Espírito Santo, ele é a chave, né, para o relacionamento com Deus. O Espírito Santo, né, ele é a chave para o conhecimento e para o relacionamento com Deus. Amados, nosso conhecimento a respeito da física, da química, da biologia, não depende do Espírito Santo. São conhecimentos humanos. Nosso relacionamento sobre química depende da nossa capacidade de compreender as verdades que são ensinadas e explicadas pelos professores de escola. Quanto mais lógico nós somos, quanto mais entendemos de matemática, história ou psicologia. Mas não podemos conhecer a Deus por meio de processos de lógicas ou de raciocínio. O que significa isto, pastor, que o senhor está dizendo? Olha, a biologia, a matemática, o português, a história, tudo isso você consegue numa sala de aula. Tudo isso você consegue recebendo informações de professores. Mas relacionamento com Deus, vida com Deus, é através do Espírito Santo. Não podemos saber nada sobre Deus, a não ser que Ele nos ajude, a não ser que Ele se revele. Ah, pastor, mas espera aí, e se eu for fazer um curso teológico, eu não posso saber sobre Deus? Você pode saber sobre Deus, mas você pode não conhecer a Deus. Que isso, pastor? Eu conheço um monte de teólogo que conhece, vamos colocar assim, ele conhece sobre Deus, ele estudou sobre Deus. O que é teologia? Teologia é o estudo da pessoa de Deus. Estudar sobre Deus é uma coisa, ter relacionamento com Ele é outra. Deu para entender aí? Estudar sobre uma pessoa é uma coisa, ter relacionamento, amizade com Ele é outra. Então você pode sim, numa sala de aula, aprender sobre Deus, como eu aprendi muita coisa sobre Deus quando fiz o meu curso teológico, a minha faculdade teológica, né? Aprendi muito sobre Deus. Porém, para conhecê-lo, eu precisei me aproximar dele, eu precisei chegar perto dele. Ele teve que se deixar ser achado, ele teve que se revelar para que eu pudesse conhecê-lo. É por isso que precisamos orar,
pedindo a influência do Espírito Santo. Toda vez que lemos a sua palavra, toda vez que ouvimos uma mensagem, uma pregação, você sabia que toda vez que você lê a Bíblia, Deus pode falar com você? Você sabia que toda vez que você ouve um cântico, Deus pode falar com você? Toda vez que você ouve uma pregação, Deus pode falar com você? Mas para isso você tem que pedir a Ele que se revele. É que nem eu, quando eu vou ouvir um louvor, no meu momento de meditação, eu digo: Espírito, fala comigo. Agora há pouco estava lendo a minha Bíblia, e eu sempre, quando abro a minha Bíblia, eu digo: Espírito Santo, se revela a mim, abre a minha mente para a sua palavra. Quando eu estou ouvindo um pregador numa igreja, eu não fico lá só ouvindo ele, mas eu digo: Senhor, fala comigo. Agora, querido, se você só ouve o cântico pela melodia ou pela letra que é bonita, se você lê a Bíblia como um livro qualquer, se você ouve a pregação, você entendeu? Às vezes mais, tem gente que ouve pregações mais preocupados em ter os problemas resolvidos do que saber o que Deus quer tratar com ele. Por isso que às vezes algumas pessoas ouvem pregações, né, e não entendem. Eu lembro uma vez que um rapaz foi pregar, você entendeu, né? E vou ser bem sincero, naquela época, né, eu era estudante, e eu lembro que eu não estava entendendo nada. Eu era estudando a palavra de Deus, não estava entendendo nada. Ô Isabel, seja bem-vinda em nome de Jesus, a paz do Senhor. Eu não estava entendendo nada, né? O rapaz era simples, misturou algumas coisas, mas eu lembro que eu olhei para minha esposa, ela estava emocionada. E eu olhei para ela e disse: mas por que você está chorando? Ela disse: poxa, Jair, Deus está falando tanto comigo. Era tudo que eu precisava ouvir. Olha que coisa, gente. Eu não conseguia ouvir nada. Para mim, me perdoe, para mim, aquele rapaz, ele entrou no texto, saiu do texto e não voltou mais para ele. Para mim, ele estava todo perdido no altar. Já começando que ele chamou a Bíblia de briba. Mas a minha esposa não. Minha esposa não parou para pensar nisso. Ela queria ouvir Deus falar. Deus falou com ela. E eu do mesmo jeito que entrei e saí. Aí eu tive que aprender isso. Quando eu vou ouvir uma pregação, eu não me prendo ao preleitor. Eu me prendo ao autor da palavra. Aquele que quer falar no meu coração. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus de coraçãozinho de positivo. Vocês estão me entendendo? Agora, para isto, é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar Deus através de um louvor, através de uma leitura, através de uma pregação. Isto, vocês estão entendendo? Graças a Deus. Só o Espírito Santo. E é por isso que eu preciso desse Espírito de Deus, para que eu possa entender a revelação da palavra, para que o Senhor possa falar comigo, para que o Senhor possa me ensinar. Oh, aleluia! Lembremos de quando Jesus perguntou aos discípulos, né? Quando Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Ei, quem eu sou? Você veja que alguns discípulos ficaram quietos. Primeiro Jesus perguntou: ei, o que o povo está dizendo de mim? Estão falando o que de mim? E cada um falava uma coisa. Aí ele pega e diz: e vós, né? E vós, quem vocês acham que eu sou, né? E vós, quem vocês acham que eu sou? Aí Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, Jesus reconheceu logo que foi o Espírito Santo que havia revelado para Pedro. Pedro, ele não tem uma revelação humana de quem era Jesus. A sua revelação era espiritual. Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ele está dizendo: Pedro, quem revelou para você quem eu sou é o Espírito de Deus.
É o Espírito de Deus que nos revela quem é Jesus. É o Espírito de Deus que nos revela quem é o Pai. É o Espírito de Deus que nos revela, que nos revela as grandezas de Deus, as revelações de Deus. Naquele momento, Pedro estava sob a influência do Espírito Santo. Não era um conhecimento humano, e sim espiritual. E nós precisamos buscar, amados, um conhecimento espiritual, uma busca em Deus. Veja que Pedro, ele estava andando com Jesus, Pedro estava buscando em Jesus, Pedro estava se envolvendo com as coisas espirituais, e por isso ele teve a revelação de quem era Jesus. Sabe por que muita gente, ele não sabe quem é Jesus? Tem gente que segue Jesus, mas não sabe quem é Jesus, porque ele não tem a revelação do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Sabe o que eu aprendo com isso? Que não basta seguir Jesus. Eita, que isto, pastor? Não basta seguir Jesus. Você tem que ter a revelação de quem ele é. E esta revelação, só quem pode dar é o Espírito do Pai. É o Espírito Santo. Só tem revelação de quem é Jesus. Só tem revelação das coisas dos céus quem é dirigido pelo Espírito Santo. No momento que, Lucilene, paz do Senhor, minha filha, bem-vindo. Naquele momento que Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus se aproxima mais de Pedro, porque ele percebe que Deus começa a se revelar a ele pelo Espírito Santo. É por isso que precisamos buscar o Espírito Santo. É por isso que precisamos buscar as coisas de Deus. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa pode ver milagres, curas, ressurreições de mortos, expulsão de demônios, assistir uma poderosa pregação e mesmo assim não conhecer a Deus e não ter um relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Vocês já repararam, Vocês já repararam que há pessoas que passam anos e anos na igreja, recebendo a palavra de Deus, mas não fazem nada que a palavra ensina? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu sou pastor, filho? Tem gente que passa anos na igreja, não fazem nada que a palavra de Deus ensina. É como nós pregamos um dia desses, fazem o que dá na cabeça. São guiados pelas emoções. Ora, se você está na igreja, mas não faz o que a palavra de Deus ensina, então você não conhece a Deus. E olha, e quando estamos na igreja, nós vemos muitas operações de Deus, sim ou não? A gente vê muitas manifestações de Deus. É impossível alguém ir para a igreja e não ver nenhuma manifestação de Deus. Cura, milagres, sinais, etc. Testemunhos e testemunhos. Mas com ele em si, não acontece. Por que não acontece? Porque ele não conhece o Senhor. Ele não obedece ao Senhor. Na verdade, essas pessoas não creem em Deus e nem na sua palavra. E por isso não há um relacionamento com Deus. E por não haver um relacionamento com Deus, se tornam presas fáceis para Satanás. Às vezes, irmão, chega casos para mim que eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu não acredito que esse meu irmão e que essa minha irmã caiu nessa. Tanto tempo servindo ao Senhor, como é que me cai nisto? Mas é por quê? Porque ainda não conhece a Deus como deve conhecer. Na verdade, não são os ensinamentos, preste atenção nisso. A paz do Senhor, Sandrinha, seja bem-vinda. Veja bem, na verdade não são os ensinamentos e as pregações que convertem as pessoas de verdade, mas é a influência do Espírito Santo quando as pessoas dão liberdade a Ele.
Não são, querido, as pregações que convertem as pessoas. É que tem gente às vezes que não entende, né? Aquele texto que diz assim, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tem gente que não entende. Tem gente, até por causa de uma versão, não lembro qual é, uma versão que saiu aí, tem uma versão que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação. Mas na verdade a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra revelada. Não adianta você ouvir pregações, tá bom? E não entendê-la como palavra de Deus. De não aplicar na sua vida como palavra de Deus. De não se deixar tratado por Deus. Você não consegue. Pastora Ruth, bem-vinda, paz do Senhor. Então veja bem, não é o fato de você ouvir bons sermões, não é o fato de você ficar estudando, mas é o fato do relacionamento, da busca do Espírito Santo. Por isso que eu disse, quando eu escuto louvor, eu digo, Espírito, fala comigo. Quando eu assisto uma pregação, eu digo, Senhor, fala comigo. Quando eu abro a Bíblia, Senhor, fala comigo. Até mesmo quando eu pego um livro teológico, eu digo, Espírito Santo, fala comigo, porque eu sei que se não for pela influência do Espírito Santo, eu não vou receber. É Ele. Na verdade, volto a dizer, né, não são os ensinamentos e as pregações que convertem, mas é a influência do Espírito Santo. E volto a dizer, isto se eu der liberdade a Ele. Querido, se você não der liberdade ao Espírito Santo, você pode ir na palestra do melhor pregador. Digo até mais, você pode ir na reunião da pessoa mais ungida que for. Se você não der abertura ao Espírito Santo, se você não pedir ao Espírito Santo que te ensine, que fale com você, você vai sair mais vazio do que você entrou. Esta é a verdade. É por isso, né? Por isso que nós pastores, eu pelo menos, né? Eu fico assim, irmão, me dá até um negócio quando eu estou pregando e a pessoa está conversando. Estou pregando e ela está conversando lá com a pessoa do lado. Estou pregando e ela lá está consultando o WhatsApp dela. Eu estou pregando e ela está fazendo outras coisas. Por que eu, e acredito que eu não estou sozinho, por que nós nos preocupamos com essas pessoas? Porque Deus está falando com ela, mas ela não presta atenção. Ela não presta atenção. Ela quer saber o que o irmão do lado tem para ela. Ela quer saber, você entendeu? Se chegou alguma mensagem nova no WhatsApp. Ela quer saber uma série de coisas, mas não quer saber o que Deus quer falar com ela. E por isso muitas entram na igreja vazia e saem de lá mais vazio ainda. Então eu tenho que querer. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando houver sinceridade, quando houver busca. Amados, é a poderosa influência do Espírito Santo que trata com o nosso coração, que suaviza o nosso coração, que nos transforma, que nos conduz ao direcionamento de um bom relacionamento com Deus. De saber o que Deus quer de nós. É por isso que precisamos orar para que o Espírito Santo se mova sobre nós. Precisamos que a unção do Espírito Santo venha sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Boa tarde, a paz do Senhor, João. Precisamos que a unção do Espírito venha sobre nós. Amados, precisamos que o Espírito Santo venha amolecer o nosso coração e nos fazer acreditar, amar e se relacionar mais com Deus. Nos aprofundarmos em Deus. Às vezes nós pedimos tanta coisa e não pedimos, Senhor, deixa-me te conhecer. Eu quero te conhecer e quero te conhecer cada vez mais. Ei, faça esse pedido a Deus hoje. Senhor, eu quero te conhecer e conhecer-te cada vez mais. Amados, nosso conhecimento, volto a dizer, nosso conhecimento
pessoal a respeito de Deus. O nosso conhecimento pessoal de Deus e do nível de revelação que temos em relação a Deus e o seu reino depende inteiramente do que o Espírito Santo pode nos ajudar a entender. Aleluia! Deixa eu ver aqui só um pouquinho, que o João mandou um recado aqui. Boa tarde, pastor, agradeço pelas orações. Eu e a minha esposa estamos bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo, João, dê cada vez mais saúde para você e para a sua família. Né, irmão? Vamos isso, vamos glorificar, vamos soltar coraçãozinho, vamos soltar positivo. O Senhor respondeu a nossa oração na vida do nosso irmão João. Mas vamos continuar aqui. Queridos, sem a influência do Espírito Santo, nós vamos saber muito pouco sobre Deus e entender muito pouco sobre Ele. Sem a influência do Espírito Santo, não vamos poder crescer. O William Ferreira Machado, paz do Senhor, William. Deixa eu ver, belíssima palavra, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém. A paz do Senhor, William. Então eu estou dizendo aqui, meu querido William, meu querido João, sem a influência do Espírito Santo, nós vamos saber muito pouco sobre Deus e entender muito pouco sobre Ele. É por isso que Jesus reagiu na declaração de Pedro e disse: carne e sangue não te revelou isso para você. Ou seja, um ser humano, presta atenção, um ser humano ou esforço humano nunca faria você saber ou entender tão gloriosa revelação. Foi o que Jesus quis dizer para Pedro. Não é você, Pedro. Isso não pode ter vindo da sua cabeça, Pedro. Isto é orientação de Deus. Isto vem do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Amados, é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Deus. Oh, aleluia. Olha quanto coraçãozinho. Glorificado seja o nome do Senhor. Todo mundo glorificando a Deus. Hoje o culto está avivado, hein? Aleluia! Tudo isso por causa do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Amados, é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Deus, é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a sua palavra, a revelação da verdade. Então, como o Espírito Santo nos influencia no nosso relacionamento e no nosso conhecimento com Deus? A direção do Espírito Santo nos leva à verdade. Sob as doces influências, somos levados à verdade e às realidades quando lemos a palavra de Deus. Oh glória, né, Celina? Oh glória, Nani? João 16:13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará. Vou ler novamente: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Quando nós estamos sob a influência do Espírito Santo, ele constantemente nos lembra sobre as coisas que Jesus nos ensinou. João 14:26 diz: mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos faz lembrar das coisas que Jesus ensinou. É o Espírito Santo que nos revela quem é o Pai. É o Espírito Santo que nos revela as coisas espirituais, as coisas do céu. Oh, doce Espírito! Amados, quando nós estamos sob a influência do Espírito Santo, nós recebemos ensinamentos de muitas coisas diretamente de Deus. 1 João 2:27 diz: e a unção que vós recebeste dele fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Ou seja, é o Espírito que nos ensina
as coisas de Deus. Oh, aleluia! Louvado, louvado seja o nome do Senhor. Quando estamos sob a influência do Espírito Santo, nós temos conhecimentos sobrenaturais. Que isto, pastor? 1 João 2,20: e vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Ou seja, você que tem a unção do Espírito, você que é dirigido pelo Espírito Santo, você que está sob a influência você que está sob as doces influências do Espírito Santo, tem um conhecimento sobrenatural. Oh, aleluia! Quando estamos sob as doces influências do Espírito Santo, nós respeitamos aqueles que Deus colocou para dirigir as nossas vidas. Oh, irmão, quando você está sob a influência do Espírito Santo, você se curva às autoridades que Deus colocou sobre ti. Efésios 4, de 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos orar. Oh, aleluia. Querido Espírito Santo, nós te chamamos. Espírito Santo, tu és bem-vindo no meio de nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse escritório onde estou. Espírito Santo, tu és bem-vindo no escritório onde a tua serva está, onde o teu servo está. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesta casa. Tu és bem-vindo dentro deste carro. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Vem, Espírito. Oriandalama súria caia namassoria das. Requeia nemalaba soria caia lama súria. Vem, Espírito Santo. Enche-nos da tua presença. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração a ti nesta hora. Nós entregamos, Espírito Santo, a nossa vida a ti nesta hora. Espírito Santo, nos revela a pessoa do Pai. Espírito Santo, nos revela a pessoa do Filho. Espírito Santo, se revela a nós. Espírito Santo, se revela a respeito das coisas do céu. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, sobre nossas vidas, nos fortalece, nos cura, nos liberta. Espírito Santo, nos dá entendimento sobre as coisas. Espírito Santo, nos dá direcionamento sobre as coisas. Oh, doce Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, oh doce Espírito. Oh, Shakaramanaya, Lamassoria, Kestema. Vem, Espírito, sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença do Espírito Santo, sinta o fluir dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sinta, oh, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito, seja influenciado pelo Espírito, assim eu oro por ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Quem sentiu aí? Me mostra aí quem sentiu o toque do Espírito Santo, quem sentiu o mover do Espírito Santo. Solta coraçãozinho, solta positivo, solta, libera, dá glória a Deus, dá aleluia. Vamos glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre. Oh, aleluia. Como eu amo. Gente, olha, eu tô aqui inundado, né, de um óleo fresco, de uma unção fresca, de uma presença do Espírito. Espero que você também esteja vivendo isto aonde você está. Amém? Tá? E compartilha, gente, compartilha olha,
entendeu? Com quantas pessoas você puder, compartilha, meu Deus, oh, aleluia. Querido, querida, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Fique aí no grande amor de Deus, na graça que só Jesus Cristo pode dar, na comunhão e nas consolações do Espírito Santo. Lembrando que amanhã tem mais. Opa, estava esquecendo. Amanhã tem mais. E amanhã nós vamos falar sobre a influência do Espírito Santo agindo, né? Nos ajudando a orar da forma certa, a orar como convém. Então amanhã nós vamos falar, você que talvez tenha até dificuldade para orar, venha amanhã. Olha aí, ó, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na sua casa, porque Deus tem dado ordem aos teus anjos para te guardar e para te livrar de todo o mal. Receba em nome de Jesus. Diga comigo, eu recebo e eu tomo posse, eu creio em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fica com Deus.